Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde os vermes deles não morrem e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Meu irmão e minha irmã, o evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir é de São Marcos, capítulo 9, versículos 41 a 50. Veja, Jesus aqui está falando do escândalo que fere o irmão e prejudica a credibilidade do evangelho. Por isso, muitas vezes é preciso cortar em nossa própria carne para não estragar a vida do irmão e não irar força ao evangelho. É interessante nós querermos compreender o significado desta palavra, porque no primeiro momento parece um excesso, um exagero. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Mas compreendamos, o ensinamento que Jesus está trazendo para nós é disciplinarmos os nossos membros, como fazemos com as crianças quando pequenas. Uma criança, ela não tem dimensão, ela não tem visão dos perigos. Nós precisamos dizer: não põe a mão aí, isso daqui é perigoso, não vai ali na escada. Quantas vezes no descuido elas acabam se atacando ao perigo e colocam em risco a própria vida. Jesus está falando isso: tua vida é mais importante, então esteja atento aos perigos que você corre. Se você conhece a sua fragilidade, a sua fraqueza, o teu pecado, a tua miséria, esteja atento e não dê margens a isso. Seja humilde e compreenda: eu não posso me alimentar disso porque depois eu não dou conta de manter os meus olhos na pureza. E outra coisa, irmãos, nós precisamos entender que tem realidades que, se nós a experimentarmos, se nós vivenciarmos, nós estaremos escandalizando os irmãos, e nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser instrumentos de salvação, nós precisamos ser instrumentos de bênção para os nossos irmãos, e se isso não acontece, nós precisamos clamar a Jesus a graça. Por isso, precisamos de disciplina. Os santos padres da igreja, eles ensinam que a disciplina gera santos. Não existe nenhum santo que não foi disciplinado. E o que é a disciplina? É colocar para nós parâmetros para não nos perdermos. Podemos até dizer como a margem de um rio. Num primeiro momento, ela é limitação. Ela não deixa o rio ir para outro lugar, não deixa se espraiar. E este limite, que são as margens do rio, é a condição para que ele chegue na finalidade dele, para que ele desague no mar. A disciplina tende a colocar para nós normas que não querem nos aprisionar, mas querem nos ajudar a chegar no nosso ideal, no nosso objetivo. O que é essencial para você? Qual é a meta da sua vida? Para isso você tem que se disciplinar. Veja um atleta, para que ele ganhe a competição, quanta disciplina ele tem que colocar nele: alimentação, horários,
exercícios, tempo de sono, tudo isso tem que ser observado, senão não se pode vencer. Na vida espiritual acontece do mesmo jeito. Se não nos disciplinarmos, nós não chegaremos à nossa meta, que é o céu. Que Jesus Eucarístico, que nessa quinta-feira somos chamados a adorar, que Ele nos ajude a vivenciarmos a disciplina evangélica, que não tem por finalidade cortar, mas tem por finalidade chegar, nos levar até Deus. Que Jesus Eucarístico, que hoje somos chamados a adorar no véu do sacramento, nos dê a graça de firmarmos a nossa fé nele para ganharmos a resolução do Evangelho. Que Deus abençoe você e te fortifique nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.